mão poderosa do Senhor possa estar sobre a vida de cada um dos irmãos. Este é um mês importante nas nossas vidas, um mês que nós podemos refletir sobre o nascimento de Cristo e sobre a sua importância na nossa vida diária. Nós somos gratos e sabemos que só a Ele nós devemos todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Nessa noite juntos vamos suplicar a Deus sobre as nossas demandas diárias. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos proteja de todo mal. Vamos ainda aprender um pouco mais da Palavra de Deus, que é fonte de vida. E para isso, irmãos, eu gostaria de compartilhar um pedacinho da Palavra de Deus que se encontra em Salmo, capítulo 85, versículos de 7 a 13. Leiamos. Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá adiante dele e preparará o caminho para os seus passos. Nosso Deus e Pai querido, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Agora que estamos na Tua presença para celebrarmos esse culto, Senhor, junto com os nossos irmãos, pedimos que o Senhor possa nos guardar, Senhor. Pedimos que o Senhor possa nos aceitar diante da Tua presença. Que tudo que fizermos seja para a honra e glória do Seu santo nome. Pedimos isso e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais uma vez unidos em espírito e em verdade, em adoração ao nosso poderoso Deus, que tem nos abençoado, tem nos guardado a par desta pandemia, né? E vamos fazer oração de confissão de pecados. Oremos. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, diante de Ti, Senhor, nós colocamos humildemente, ó Pai. Ó Senhor, agradecidos, ó Pai, por este dia, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, ó Pai. Mais um dia, ó Pai, que o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. E neste momento, Senhor, eu te agradeço, Senhor, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amparo sobre nós, ó Pai. Ó Senhor, o Senhor que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração, Senhor. O Senhor é bom, Senhor, em todo o tempo, Pai. Por isso nós te louvamos, Senhor, na beleza da Tua santidade, Senhor. Ó Senhor, e nesse momento venhamos pedir, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Pedir perdão, Senhor, se entristecemos a Ti, Senhor. Ó Senhor, sabemos que o que nos separa de Ti é o pecado, Senhor, ó Pai. Por isso eu te peço, Senhor, lava-nos, ó Pai, com o sangue precioso de Cristo, Senhor, para que possamos estar junto a Ti, Senhor, te louvando, ó Pai, engrandecendo o Seu santo e precioso nome, Senhor. Ó Pai, Tu sabes, ó Pai, que muitas vezes pecamos pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelo que sai da nossa boca e até mesmo pelas nossas omissões, ó Pai. Ó Senhor, ouve, Senhor, a minha oração e a oração dos meus irmãos nesse momento, ó Pai. Visita, Senhor, a cada lar, a cada família nesse momento, ó Pai. Ó Senhor, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Ó Senhor, a Tua palavra fala, Pai, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, Senhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Fica conosco, Senhor. Abençoe, Senhor, os meus irmãos. Abençoe, Senhor, o decorrer desse culto, a cada momento desse culto, Senhor, que é destinado a Ti, Senhor. E só a Ti, Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que eu oro e te agradeço, Senhor, o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Amém.
Graça e paz, meus amados irmãos. Queridos, neste último momento missionário do ano, nós temos motivos para nos alegrar, para nos regozijar. Tivemos a notícia que um casal pelo qual nós estávamos orando há algum tempo foi liberto. Eles haviam sido presos lá na Somalilândia, na África, por terem se convertido ao cristianismo. Estiveram presos, por várias vezes foram ao tribunal, até que nós pudemos ver a mão do Senhor intervindo, e esse casal foi deportado da Somalilândia para a Somália e da Somália para um país seguro, no qual eles foram deportados com uma criança e se uniram com os 2 filhos mais velhos deles. Então nós temos motivos para louvar e agradecer a Deus. Então vamos louvar juntos ao Senhor por isso, orando para que eles possam recomeçar a vida deles aonde eles estão, orar pela igreja na Somalilândia, para que seja uma igreja forte, perseverança e que continue dando testemunho do Senhor Jesus, e que todo o trauma causado pela perseguição seja curado pelo poder do nosso Senhor Jesus. Oremos. Deus bendito, eterno Pai, louvado e glorificado seja o teu nome pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia estendida sobre a vida daqueles irmãos da Somalilândia, pelos quais nós estávamos orando. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor estendeu o teu braço forte sobre aquele casal, dando escape, dando livramento, movendo-se, Senhor, movendo a tua mão de poder sobre aquela questão. E nós te louvamos por isso, ó Pai. Que bênção, que alegria. Ajuda-os, ó Pai, a reconstruírem a vida deles, aonde eles estão, num lugar seguro, ó Pai. Que eles consigam, tenham as suas necessidades, Senhor, todas supridas pelo teu amor, pela tua graça, e que eles possam recomeçar uma nova vida, e onde eles estiverem, eles possam ser testemunhas vivas do teu amor e da tua graça, Pai. Abençoai-os, continuai, Pai, a protegê-los, nós te pedimos, e protege e abençoe a igreja, Pai, na Somalilândia, dando a eles, Senhor, perseverança, dando para eles força, coragem, intrepidez. Fortalece a igreja lá para que a igreja continue firme, dando testemunho do teu amor, da tua graça, da verdade eterna, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Abençoa aquela igreja, Pai. Abençoa para que todo o trauma causado, Senhor, pela perseguição, seja curado, seja tratado pelo teu poder, pelo poder do Senhor Jesus na vida desses irmãos. Nós te suplicamos. Ó Senhor, intervém com o teu braço santo, abençoa, Senhor, a igreja perseguida, dando da tua proteção, dando escape, Senhor, agindo com poder na vida deles. Senhor, nós pedimos, nós suplicamos, nós nos alegramos por esse livramento em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A minha alma anuncia a grandeza do Senhor, pois Ele lembrou de mim e me abençoou. E Ele mostra a sua bondade a todos que o temem, em todas as gerações. Levanta a sua mão poderosa. A minha alma anuncia a grandeza do Senhor, pois Ele lembrou de mim e me abençoou. E Ele mostra a sua bondade a todos que o temem,
nações, levanta sua mão poderosa. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Um menino nos nasceu, um menino nos nasceu, um menino nos nasceu, um menino nos nasceu. Graça e paz, amados irmãos, nosso fraternal abraço, que o Senhor esteja abençoando grandemente a sua vida e que o Senhor possa ser engrandecido através do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos orar, pedindo que assim possamos realizar sempre um culto de vida, de adoração, em família, como igreja, para a honra e glória de Jesus. Oremos. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, pedindo a Tua visitação. Assim como o Natal é a plena visitação de Jesus Cristo entre nós, nós convidamos, ó Deus, para que a cada dia, a cada momento, o Senhor venha nos visitar. Visita, Senhor, visita as nossas vidas, visita nossas famílias, visita a Tua igreja, e que nós possamos, ó Deus, ser dignos dessa visita. Que tenhamos, ó Deus, a busca incessante, o desejo ardente em nosso coração, de que a cada dia possamos construir uma intimidade profunda contigo, ó Deus, e isso seja a alegria do Espírito Santo em nós, a alegria da salvação, a alegria de saber que em Cristo, verdadeiramente, nós somos mais do que vencedores. Nós te louvamos, ó Deus, pela preciosa graça, pela ministração da Tua palavra, e queremos pedir, ó Deus, o Teu cuidado sobre nós, porque o Senhor é Deus presente, Emanuel. E nós pedimos então que Emanuel, Deus presente, visite os nossos enfermos. Nós temos uma lista de pessoas, irmãos, que têm sido colocados, ó Deus, no grupo WhatsApp, que fazem parte da lista de oração às terças-feiras. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa visitar poderosamente, trazendo cura, restauração àqueles que estão enfermos no seu corpo, enfermos na sua alma, enfermos espiritualmente, que nós cremos que é uma enfermidade terrível porque nos afasta de Ti. Por isso, Senhor, dá-nos uma plena reconciliação contigo, perdoa os nossos pecados, que nós possamos em Cristo Jesus ter uma plenitude e buscar a Ti, Senhor, a cada dia, a cada momento do nosso viver. Abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa a palavra que será ministrada agora. Nós pedimos isso no nome santo, bendito e amoroso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém.
Amados irmãos, nós estamos nesse mês de dezembro, mês sempre muito especial para as nossas vidas, pelo nascimento, a celebração do nascimento de Jesus Cristo. O nosso tema é Natal, Jesus cada dia mais presente. Natal, Jesus cada dia mais presente. As nossas mensagens têm buscado, evidentemente, trazer essa realidade como uma forma de expressar nosso amor, nossa dedicação, nosso ministério, nossa vida, o nosso ser como um todo diante desse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. E nós queremos então fazer a leitura do texto base da nossa mensagem, que se encontra em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 34 ao verso 35, que diz assim: E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Texto belo, maravilhoso da palavra de Deus. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar dentro de nossa mensagem é Natal, oportunidade de conhecer mais a Jesus. E eu gostaria de provocar e convidá-lo a que você, nesse Natal, nesse ambiente, nesse clima, nesse desejo de que possamos celebrar em meio à pandemia, tantas dificuldades e problemas, podemos ver a anunciação de Jesus Cristo, possamos olhar para a luz de Cristo, iluminar as nossas vidas. Domingo passado nós falamos um pouco sobre isso, a luz de Cristo iluminando a noite, foi o tema que nós abordamos domingo passado, e hoje eu quero, nesse primeiro ponto, falar Natal, oportunidade de conhecer mais a Jesus. No mesmo texto que nós lemos domingo passado, em Lucas capítulo 2, verso 11, você lembra que os pastores estavam cuidando dos seus rebanhos à noite e veio esta palavra a eles: Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. O que é maravilhoso do nosso Deus, entre tantas coisas maravilhosas que Ele é e tem a apresentar a nós, Ele é um Deus acessível, Ele é um Deus que quer ser conhecido, Ele é o Deus que quer ser apalpado, é o Deus que se faz carne, e o Verbo habitou entre nós e se fez carne. É este milagre fantástico de um Deus criador de todo o universo e que desce até nós para ter um relacionamento presente, de tato, de visão. Eu fico imaginando as pessoas quando tiveram aquele encontro com Jesus e como Jesus queria ser conhecido. Jesus não foi um Deus que nasceu lá no Tibete, no meio do Himalaia, a 5.000 metros acima do nível do mar, e falou: olha, eu vim aqui salvar a humanidade, eu me tornei um ser humano também, mas eu não quero saber de vocês. Não é isso que Deus fez. Deus quer ser conhecido, e Deus quer conhecer, e é maravilhoso quando a gente olha na Bíblia e vê como Deus conhece as pessoas, e como Ele abre espaço para as pessoas no seu olhar. Esse olhar de Jesus, um olhar de intimidade, de busca, de se fazer presente, de se fazer conhecido e de conhecer. Conhecer aquela mulher que talvez passava na multidão, ela que estava com a sua espinha dorsal totalmente voltada para baixo, ela não olhava mais para nada, simplesmente era uma pessoa, um vulto naquela multidão, e Jesus olha para aquela mulher. Aquele endemoniado que está afastado, que está aflito, Jesus vai até ele. Aquele cego que estava também alheio, alienado, fora da comunidade, Jesus também olha para aquele homem, ou vários cegos que Jesus curou, e trata da realidade. Assim foi com os leprosos, assim foi com aquele homem com a mão mirrada dentro de uma sinagoga, que Jesus olha para aquele homem, identifica a sua necessidade e faz um milagre diante de todos. Esse é o nosso Deus, um Deus que se comunica conosco, mas também um Deus que busca intimidade com cada um de nós. Então, nós temos
de precioso nesse Natal? A oportunidade de conhecer melhor a Jesus. E nesse texto que eu li, que foi falado domingo passado, de Lucas capítulo 2, o anjo já anuncia algumas questões, algumas identidades de Jesus. Fala que ele é o Salvador, que ele é o Cristo, que ele é o Senhor. Mostra alguns atributos, mostra a identidade de Jesus. Isso é maravilhoso. Um Deus que se faz presente, o Deus conosco, e quer que nós o conheçamos. Que coisa maravilhosa, que coisa bendita, nós sabemos que temos um Deus acessível, um Deus que busca intimidade conosco, um Deus que deseja ter relacionamento conosco. João capítulo 15, verso 15 diz assim, Jesus falando, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Que coisa tremenda, prodigiosa! Deus nos chama de amigos. Deus podia ter chegado em toda a sua soberania, no seu senhorio, como o próprio anjo anunciou, como Salvador, poderia ter se colocado à distância de todo o pecado, de todo ser humano, mas nós podemos perceber realmente o que é um amor ágape. Amor ágape não é só o amor que se oferece na cruz, que morre por nós, que paga o preço do nosso pecado, mas é o amor de um Deus que se apresenta, que em meio às nossas dificuldades e limitações, Ele quer ser nosso amigo. Que coisa maravilhosa! Que coisa bendita, você e eu temos a oportunidade de ter Jesus como amigo. Às vezes é difícil ter amigos, mas há alguém que se apresenta na Bíblia para dizer, eu quero ser seu amigo. Eu não chamo mais vocês de servos. Eu não vejo vocês simplesmente como seres humanos que eu criei, mas eu vejo vocês como amigos. Que bênção, que milagre de Deus, que Deus é este? Que Deus é este que se apresenta não somente para nos salvar, para dar a redenção, para nos dar a salvação e a vida celeste, a vida eterna, mas também, mesmo em meio a pandemias, dificuldades, as limitações, a dificuldade que nós temos que ter de distanciamento dos outros, isto não se refere a Deus. Deus não precisa se distanciar de nós. Deus não precisa passar álcool gel para chegar perto de nós. Deus não precisa de máscara. Jesus se apresenta como nosso amigo. Que coisa portentosa. E eu quero convidá-lo, em meio a essa pandemia, essas dificuldades que nós estamos enfrentando, que eu e você possamos verdadeiramente ter um encontro de amizade com Cristo amigo e nós possamos nele perseverar e buscar nesta intimidade de conhecê-lo melhor e ele também nos conhecer, nesta troca, nesta fusão entre Deus e nós, algo tão maravilhoso que é um milagre. Meu amado, há um milagre acontecendo na pandemia. Deus quer ser nosso amigo. Isso é um milagre de Deus. Use esse milagre com sabedoria e discernimento, porque o Senhor deseja fazer disso algo precioso, uma riqueza para nós. O texto muito conhecido de Salmo 42, verso 1 e 2, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Este anseio, esse desejo, como aquele momento que você tem sede, que deseja matar a sede, porque aquilo está trazendo algo que interfere na normalidade da sua vida. Também Deus vem transformar a normalidade da nossa vida, como este salmista que diz no seu coração que ele anseia em ter a presença de Deus. A minha alma anseia por ti, ó Deus. Seja essa a nossa oração, o nosso clamor, a nossa palavra, o nosso diálogo de troca de amizade com Jesus Cristo,
e isso será prodígio, milagre e bênção preciosa para nós. Viva isso em meio à pandemia, com intensidade e fé, agora e sempre. Amém. Irmãos, no ponto 1 nós falamos do desejo, da intenção e da importância e do presente de Deus em ter a amizade de Jesus Cristo para nós. O ponto 2 é o sinal de contradição, porque quanto mais nós conhecemos uma pessoa, mais ela também quer ser conhecida, ela quer trocar informações, quer trocar referências, quer trocar vivências, quer trocar vida. E é isso que Jesus Cristo quer fazer conosco, quer trocar vida conosco. E cada vez mais, como a anunciação de Jesus Cristo, nós podemos perceber várias características de Jesus que são colocadas na palavra de Deus através das profecias messiânicas, através de tudo que foi falado sobre seu nascimento, aquilo que foi anunciado no próprio nascimento pelos anjos, pelos pastores, pelos magos, por tantas revelações que são tratadas e são ditas sobre Jesus Cristo. E é importante nós então percebermos que Jesus continua mostrando na palavra de Deus as suas referências, seus atributos, as suas características, o seu ser. E isto é riqueza para nós. Quanto mais nós compreendemos dessa realidade, mais nós podemos nos aprofundar numa amizade, na amizade com Jesus. E o texto que nós lemos lá no começo dessa mensagem fala de Simeão também profetizando sobre Jesus Cristo, sobre aquela criança, e dizendo a Maria, aos seus pais, características de Jesus. E é muito interessante o que Simeão diz. Ele diz assim: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Esse é um fato interessante que é anunciado. Jesus também é contradição. Jesus também vai mostrar o que está no coração das pessoas. Jesus também vai mostrar aqueles que vão subir com ele, vão ser enaltecidos, vão ser engrandecidos, vão ser reconhecidos, e aqueles que vão ser afastados, que não querem comunhão, não querem amizade de Jesus. E esse é um fato interessante, porque essa contradição mostra muito do que muitos crentes, inclusive, oram para Jesus. Jesus sempre o bonzinho, Jesus sempre o que está amando, Jesus sempre o que está cuidando. Tudo isso é verdade, Jesus sempre faz isso. Jesus não anula uma coisa para fazer outra, mas quando nós conhecemos o ser de Jesus, é muito mais complexo, muito mais profundo, porque há contradições. Jesus mesmo colocou isso várias vezes para seus discípulos, para aqueles que estavam conversando com ele, homens que vieram fazer embates teológicos, embates sociais, embates das tradições, lutas com relação aos poderes que estavam vigentes naquele momento. Jesus se posiciona, e não era um posicionamento simplesmente para agradar os outros, porque o que a gente vê na sociedade hoje é Jesus se tornando mais ou menos que nem o Papai Noel. Papai Noel é bonzinho, é o velhinho que quer pôr a criança no colo, que quer dar presente, que quer dar uma palavra de ânimo, de encorajamento, e Jesus está se tornando essa figura hoje. Então nós precisamos entender como cristãos o que eu verdadeiramente entendo, penso e conheço de Jesus, e o que o mundo pensa de Jesus, o que os outros pensam de Jesus, o que a palavra de Deus fala de Jesus. Isso é muito importante, porque há momentos que Deus também vai mostrar as nossas contradições, porque Ele revela o nosso pecado, revela as nossas finitudes, nossas limitações, nossas transgressões. Deus mostra para nós. E o bom amigo faz isso. O bom amigo não é aquele que se isenta e nos poupa, mas o verdadeiro amigo é aquele que nos ama e mostra em amor aquilo que é bom em nós, aquilo que não é bom em nós. E Jesus faz isso. Por isso, essa palavra de Simeão é uma palavra muito bendita, uma palavra amorosa na continuidade do amor de Deus para nós, no sentido de que Jesus traz também contradição. Contradição porque Jesus nem sempre vai nos agradar, porque nem sempre a palavra de Deus vai trazer coisas boas para nós. Às vezes são desafios,
são diversidades, são limitações, são escolhas. Eu vou ter que escolher coisas de Deus e deixar coisas que eu fazia, coisas do mundo, e essa relação de eu querer me dedicar verdadeiramente à amizade com Jesus Cristo, tendo um Natal muito mais profundo, de conhecer o Senhor, isso me leva a perceber as contradições que são mostradas na própria Bíblia, quando Jesus fala que não veio trazer paz, mas veio trazer espada. É uma contradição, porque nós sabemos que ele é o príncipe da paz, mas como que o príncipe da paz diz que ele próprio vai trazer a espada? Há um contraditório, há um paradoxo, ou seja, nem sempre o que Cristo vai dizer a nós vai nos deixar tranquilos, vai também nos deixar intranquilos no sentido de que eu, para obedecer, devo perceber os custos daquilo que ele está dizendo. E Jesus falou isso, né? Olha, antes de você ser meu discípulo, veja como aquele soldado que vai diante de um exército de 10 mil e você só tem 1000, e se você vai querer, ter luta mesmo. Você vai começar a me seguir, veja aquele que começa uma obra, se vai ter como terminar aquela obra. Jesus nos confronta, e esse Deus confrontador muitas vezes marca a presença de um modo muito claro, muito vivo em nossa vida. E essa contradição muitas vezes deve ser levada até ir contra as tradições da igreja, as tradições da família, as tradições, os costumes meus próprios que devem ser colocados diante de Deus. E o Senhor, então, nessa visitação, nesta amizade profunda, Ele nos dá a condição de perceber que mesmo em meio às contradições de Jesus em relação ao meu ser, ao nosso viver, eu posso contar com Ele, porque Ele é Deus fiel, Deus presente, Deus conosco, Deus que nos ama e busca aprofundar a intimidade que Ele tem em nosso viver. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, Davi está dando uma série de conselhos e falando para Salomão sobre uma série de circunstâncias, e ele diz assim: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Que palavra bendita e maravilhosa, mas que palavra dura, tremenda, difícil. Que palavra que mostra uma contrariedade de Deus. Está dizendo: olha, eu amo você, mas não quer dizer que eu vou amar como você é, porque se você não permitir que o meu amor te transforme, eu não quero ter amizade com você. Essa é uma realidade que o próprio Davi fala para Salomão: olha, você tem que viver o Deus do seu pai, não uma tradição, mas com espontaneidade, com intimidade, com coração. É isso que nós temos que passar para as outras gerações, é isso que nós temos que viver para que as pessoas vejam em nós, que nós não estamos vivendo ritos, vivendo leis, constituições eclesiásticas, vivendo todas as necessidades que existem no nosso meio de leis e regras e tudo mais, mas que, apesar de tudo isso e que é importante e necessário, eu vivo com intimidade com Deus e busco profundamente essa vida de espontaneidade. Eu oro com Deus de modo espontâneo, porque quando eu falo com um amigo, eu gosto de fazê-lo de modo espontâneo. Quando eu me relaciono com um amigo, eu gosto de conversar de um modo espontâneo, como diz 1 Crônicas 28. E é esta motivação que o texto diz que me leva a uma vida de devoção, a uma vida de olhar para a palavra de Deus, a uma vida de oração, buscando em tudo isso um relacionamento de comunhão e de amizade com Jesus Cristo. Meu amado, se nós fizermos isso, há riquezas maravilhosas e profundas que Deus quer nos dar e revelar como bênção, 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 bênção maravilhosa de ter Jesus Cristo como nosso perfeito amigo. Ainda que hajam contradições e que hajam expressões de Jesus que são difíceis,
dificultosas para a nossa vida, nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, nossa dificuldade, porque Ele tem cuidado de nós. Entre no cuidado de Deus, mas saiba que as contradições nos levam a decisões em nossa vida e que pela amizade com Cristo, se verdadeiramente a queremos, nós somos levados a conhecer esse Jesus, que é contraditório para o mundo, mas que é profundo tesouro, beleza e riqueza para nós em Cristo Jesus. Amados irmãos, o terceiro ponto que eu quero ressaltar, quero trazer a você nesse instante, é o Natal que Jesus não teve. O Natal que Jesus não teve, porque às vezes a gente confunde a festa de Natal e coloca Jesus dentro dessa festa, achando que era assim que Jesus gostaria que fossem as coisas. E eu creio que se nós buscamos intimidade com Jesus, nós temos que lembrar também como foi seu nascimento. É interessante, né? Quando nasce uma pessoa que é conhecida, que os pais são queridos nossos, a gente vai até o hospital, ou se não, até a casa, conhecer aquele infante, aquela criança, porque é uma identificação da amizade com os pais através desse filho que nasceu. Assim também com Jesus Cristo. O seu nascimento é ímpar, seu nascimento é fantástico, é fenomenal. O nascimento, como eu falei, do próprio Cristo se encarnar, se fazer parte de nós, um Deus tátil, um Deus que eu posso tocar, um Deus que eu posso sentir, um Deus que eu posso estar ali com Ele, como aqueles que tiveram o privilégio de viver com Jesus, e nós também um dia teremos esse privilégio. Assim como os discípulos o tiveram, nós também, pela fé e pelo Espírito de Cristo em nós, nós podemos experimentar a experiência de ser a igreja corpo vivo de Cristo, o cabeça da igreja é Jesus, e nós temos então o privilégio de antecipar, de prever, de viver com antecedência essa realidade tão maravilhosa do Deus presente, Deus conosco. Isso passa pelo nascimento de Jesus. Quem não gosta de um panetone, quem não gosta de uma carne assada, quem não gosta de uma comida gostosa, quem não gosta de um ambiente repleto de pessoas com as quais você convive, você quer estar aí presente, essa é uma festa de Natal, de celebração, mas o primeiro Natal não foi assim. Maria e José eram de linhagem de Davi, eles deviam estar, se Israel não estivesse sob o domínio do Império Romano, eles deveriam fazer parte da corte, da casa de Davi. Eles deviam morar numa condição de riqueza, de estar dentro da linhagem da família real. Mas isso não era a realidade que acontecia. José e Maria, pelas condições que viviam, mostram que eles viviam momentos de pobreza. Isso é uma realidade que Deus então se identifica com uma grande massa da população da humanidade em todos os tempos e nos tempos atuais. Há uma grande quantidade de pessoas em pobreza, e não somente quando está numa pobreza limite de passar fome, mas em outras pobrezas de não ter uma casa, de não ter saúde, não ter condições, sejam elas quais forem. Nós sabemos que também Maria e José estavam nessa condição e o próprio Cristo. Quem de nós nasceu nas condições de ser colocado numa manjedoura dentro de um estábulo? Nós nascemos em hospitais, com cuidados médicos, com atenção. Graças a Deus nós tivemos essas oportunidades de ter os mínimos conceitos e qualidades que é necessário para um bom nascimento. Mas Jesus não teve isso. Jesus nasceu numa situação bastante caótica, difícil, no momento de um censo onde havia muita gente, não havia onde morar, onde ficar, e Jesus então nasce nessa manjedoura, numa situação limite. Nós muitas vezes oramos dizendo paz na terra, noite silenciosa, mas dificilmente nós podemos crer que Jesus teve uma noite silenciosa. Ficar como criança recém-nascida numa manjedoura com vários animais fazendo barulho e vivendo ali, fazendo as suas necessidades e estando ali em umas condições limites, não é simples, não é fácil. Quando a gente olha esse contraditório de Deus dentro do texto base que nós colocamos, nós percebemos como Deus se identifica com toda a realidade humana, também se fazendo em pobreza,
para se identificar com a grande massa da população terrestre que mostra suas limitações, suas dificuldades, e que nós podemos também perceber o quanto Deus nos convida a ter uma identidade, uma identificação com estes, para que também, assistidos pelo nosso amor, possamos não somente ter um momento de festa que é precioso, que é importante, momento familiar, momento de consagração, momento de celebração, momento de estar junto em confraternização, mas também nós podemos olhar para o nascimento de Jesus e ver esse contraditório de Deus. Aquele que queria paz para nós, não teve paz no início do seu nascimento. Jesus logo é confrontado com Herodes, que manda matar os meninos para que não tenha um adversário, para que não tenha alguém que possa querer o seu trono. Jesus, mesmo depois disso, passado um tempo, ele tem que se refugiar para o Egito e ficar um tempo até poder voltar novamente, porque havia ainda pessoas que queriam matar Jesus. Jesus não podia nem voltar para a cidade dos seus pais. Jesus não podia nem ficar tranquilo em paz. Jesus não podia nem ser mostrado de um modo claro para a sua própria família. E nós percebemos então as dificuldades que Jesus teve nesse seu primeiro momento aqui na terra, no seu nascimento, nisso que nós celebramos e chamamos de advento. É um advento maravilhoso porque tem uma complexidade e uma festa e um rito de vida tão precioso que nós podemos nos identificar com essa realidade. O rei que nasce numa manjedoura pobre é o contraditório. O rei do universo, o rei de todos, o rei que está acima de todos os reis, o nome que está acima de todos os nomes, ele nasce numa manjedoura. Quantos de nós, se tivesse nascido numa situação tão caótica e difícil, teria escondido essa realidade, teria tirado essa parte da sua história, teria não dado valor a isso, mas os evangelhos, através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, nos convida a perceber que Deus não tem nenhum constrangimento em se reconhecer dentro dessa realidade. Isso é maravilhoso, isso é precioso. Que Deus maravilhoso que nós temos. Que Deus que se identifica com todas as realidades desse mundo. Que Deus maravilhoso que quer ser nosso amigo. E o texto de Lucas 2, verso 24, diz que quando Jesus então é levado ao templo, depois de 8 dias, a criança era apresentada, era colocada diante das autoridades, era feito aquele momento especial junto à família também, e era oferecido um sacrifício. E diz o texto em Lucas 2, 24, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Por que rolinhos e pombinhos? 2 passarinhos. Porque era o sacrifício mais barato, mais simples. Quem era pobre em Israel podia inclusive fazer uma armadilha para essas aves, pegar essa ave então de graça, porque não tinha dinheiro para pagar para um sacrifício, e oferecia então essas 2 aves como sacrifício. Isso só era feito pelas famílias pobres. E é o que José e Maria fazem para esse momento especial que é a apresentação de Jesus. Veja que interessante. Às vezes nós estamos com tantas pompas, com tantas necessidades, com tantas visões que são superficiais, e o próprio Deus aceita do nascimento de Deus um sacrifício simples, um sacrifício como de pobres, expressando que Deus não faz acepção de pessoas. Deus tanto aceita os ricos presentes dos magos, como também aceita aquilo que é simples, que é pobre, limitado, pequeno, mas que Deus não permite que fique marginalizado, afastado, mas que acolhe no seu precioso amor em Cristo Jesus.
Amados, nós temos que então aproveitar o Natal também para ter a celebração, festa de comunhão familiar da igreja. Infelizmente, não possível ser tão grande e como gostaríamos que fosse em dezembro, nesse Natal, por causa da pandemia, mas mesmo assim não podemos esquecer daqueles que estão numa situação frágil, numa situação difícil, numa situação de pobreza, e é isto que Tiago nos ensina, e eu quero encerrar essa mensagem com esta palavra de Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Órfãos e viúvas, na época de Jesus, eram as pessoas que eram excluídas da sociedade e eram extremamente vulneráveis, frágeis. Então nós podemos contextualizar para os dias de hoje e perguntar para nós mesmos: quem são essas pessoas ao nosso redor que poderíamos amá-las e ajudá-las e fazer para elas também uma expressão de Natal, para que elas possam perceber a intimidade que nós temos com Deus e a intimidade que nós estamos oferecendo a elas através de Jesus Cristo. Eu desejo então que esta religião pura seja a religião do nosso Natal. Uma religião que assiste os órfãos, as viúvas e também não se deixa corromper por este mundo. Que Deus possa nos promover assim nesse Natal e nos dar vida e vida em abundância, e principalmente no âmago, no centro dessa mensagem do Deus que muitas vezes é contraditório em Jesus Cristo, mas que ao mesmo tempo nos convida a uma plena comunhão de intimidade e de amizade em Jesus. Viva isso, aceite essa proposta. Vá de encontro a Jesus como pleno amigo e você receberá bênçãos sobre bênçãos, são promessas do Senhor para nós, porque Ele é Emanuel, Deus conosco. Deus te abençoe assim, em nome de Jesus. Cante o povo resgatado.
Amados, nós desejamos que você tenha uma semana repleta, plena da alegria, do gozo, da presença de Jesus. Construa essa amizade com intimidade, com amor, com graça. Busque a revelação de Deus na palavra do Senhor, na oração, na comunhão, na devoção, na devocional que você pode ministrar. Que isso não sejam regras, que isso não sejam formatos e formas, mas que seja uma amizade, como diz o próprio Davi para Salomão, espontaneidade, e que isso venha de um coração repleto da sua fé, do seu amor a Jesus, e você possa continuar a viver um Natal contínuo, pleno, presente, para a honra e glória de Jesus. Recebei a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo esteja sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.